Vamos lá então, vamos falar sobre a notícia muito importante. Juiz concede aposentadoria híbrida a do lar que trabalhava no campo. Para o magistrado, a qualificação de mulher do lar ou doméstica em documentos civis não afasta a condição de trabalho rural. Então qual que é a realidade brasileira desde há muito tempo, que os cartórios de registro sempre colocaram a trabalhadora rural como alguém do lar, lá na qualificação da certidão de casamento, certidão de nascimento, colocavam os pais, a mãe, como do lar. Um grande equívoco que veio atrapalhar essas trabalhadoras lá na frente quando fossem requerer o benefício de aposentadoria por idade rural, ou aposentadoria por idade rural híbrida, certo? E vamos ver aqui os detalhes. Eu, como advogado, vou comentar aqui meu posicionamento sobre essa notícia. Ok? Fica aí comigo e vamos aprender juntos. Vamos comentar juntos esse assunto. Continuando aqui, deixa eu aumentar aqui um pouco a letra, que vocês possam acompanhar também. Segurada teve direito à aposentadoria por idade híbrida, reconhecido após decisão do juiz de direito Leonardo Lima Publi, do Núcleo de Justiça 4.0 de Belo Horizonte, Minas Gerais, que validou períodos de trabalho rural alegados. Na ação, a trabalhadora relatou ter começado a atuar aos 14 anos como boia fria, exercendo atividades rurais de 75 a 87 e novamente de 1994 a 2010. Neste intervalo, também afirmou ter trabalhado em atividades urbanas como empregada doméstica. Então aqui estamos diante de um caso clássico de aposentadoria rural híbrida. Por que híbrida? Porque a pessoa trabalha tanto na lavoura, tanto como boia fria, como ruralista, como também atua como CLT, trabalhando em atividades urbanas, tá? Nesse caso, ela era boia fria e era empregada doméstica, tá? Algo muito comum aqui no nosso Brasil, ok? Continuando aqui. O pedido havia sido negado administrativamente pelo INSS, sob o argumento de falta dos requisitos previstos na Emenda Constitucional 113 de 2019, que alterou as regras para a concessão de aposentadorias. O Instituto, o INSS, impugnou a documentação apresentada, sustentando a ausência de início de prova material em nome do próprio, que comprovasse o exercício da atividade rural nos períodos sem vínculo formal. Então, o BO começa aqui o negócio. A dificuldade do trabalhador rural de comprovar os serviços campestres ou o serviço na lavoura, porque muitos deles acabam não guardando os documentos. Muitos deles acabam extraviando os documentos, não tem estrutura para guardar os documentos, né? Então isso aqui é uma realidade. Continuando aqui, conforme destacou, a certidão de casamento indicava a beneficiária como doméstica, e os documentos em nome do ex-cônjuge não poderiam ser utilizados, já que o casal estava separado desde 94. Não pode ser usado, não é bem assim, porque ir para trás de 94, né? Para trás de 94 estavam juntos, então em tese poderia usar também, tá? Ao analisar o caso, o juiz considerou suficientes as certidões de casamento e nascimento dos filhos, que qualificavam o ex-cônjuge como lavrador, além dos depoimentos testemunhais que confirmaram o trabalho rural da beneficiária ao longo de décadas. Perfeito. Isso que você deve fazer sempre, tá? Você deve reunir provas a seu favor, físicas, materiais, tá? Documentos, certidão do sindicato, mesmo não sendo obrigatório, é um documento. Certidão do cadastro dos filhos na escola rural, tá? Documento do INCRA, contrato de cessão de posse de terras, se você tiver, tá? Matrículas em área rural, ok? Fotos, você pode usar tudo que for necessário para comprovar o labor rural, ok? Carteira de vacinação em área rural, registro de luz, energia elétrica em área rural, você também deve utilizar, tá bom? E ela fez isso e muito mais, complementou com testemunhas. Então as testemunhas servem de complemento. Nunca comunica a prova. Se você subir para o INSS, subir uma ação judicial apenas com testemunhas, vai perder, não vai dar certo, tá?
Então é muito importante esse detalhe. Além disso, ressaltou que os registros de trabalho rural na CTPS e CNIS, ainda que de curta duração, reforçaram a manutenção da atividade campesina, sendo compatíveis com a natureza do trabalho de diarista boia fria, marcado pela informalidade e sazonalidade. Por fim, o magistrado esclareceu que a qualificação da mulher como do lar ou doméstica em documentos civis na época não descaracteriza a condição de segurado especial, uma vez que era comum que as mulheres acumulassem essas responsabilidades com o trabalho no campo. Exatamente. Esse é um ponto importante. Nós temos que observar que a mulher ruralista, aquela que ajuda o marido a limpar o peixe, ela também é ruralista. Aquela que o marido está no campo, mas está fazendo as coisas do lar, também é ruralista, tá? À medida que ela divide a sua agenda para poder fazer esse trabalho, tá? Estamos recebendo uma mensagem aqui. Deixa eu ver de que é. Adriano da Silva. Não concordo. Não concordo. Para mim, a pessoa trabalhou no campo. É só no campo. Não tem direito à aposentadoria de forma alguma. Pois se trabalha fora, deveria se aposentar. Então, está indo contra o quê? Certo? Sendo o quê? O ruralista, ele teve que se dividir. Você acha que é fácil a vida no campo? Apenas. Ele precisa trabalhar muitas vezes fora do campo. Precisa muitas vezes dar o seu sangue, tá? Em outra atividade, ainda que na CLT, para poder juntar essas rendas e ter uma vida. Então não fale besteira, por favor. Não venha aqui comentar uma asneira dessa, tá? Você está indo contra os segurados? Você trabalha no INSS? Hein? Por favor. Fiquei nervoso aqui. Continuando. Assim, ao somar o tempo rural reconhecido ao tempo urbano já validado, a trabalhadora alcançou mais de 35 anos de contribuição. Olha só quanto tempo, superando a carência mínima de 15 anos exigidas em lei. Diante disso, o magistrado determinou que o INSS implante a aposentadoria por idade híbrida e pague as parcelas atrasadas, descontando os valores já recebidos a título de aposentadoria rural. O escritório responsável foi a Adriele Cunha Advocacia. Excelente trabalho, tá? Excelente trabalho. Então, muito importante a decisão do juiz de direito, Leonardo Lima Públio, tá? É uma coisa que é muito comum. E você, advogado, você, cliente, fique muito atento a guardar as provas da sua atividade rural, ok? Guarde-as, todas elas, em um local seguro, ok? Porque futuramente, quando você for se aposentar, você vai precisar disso e de testemunhas. E quais seriam as melhores testemunhas para uma situação dessa? São vizinhos, trabalhadores que atuaram lado a lado com você no campo, tá? Você pode utilizar como complemento essas testemunhas em uma futura ação judicial, tá bom? Muito acertado a decisão, muito acertado a defesa da parte da advocacia. E terminamos esse vídeo por aqui, tá? Muito obrigado por acompanhar o nosso parecer e até o próximo vídeo. Compartilhe com todos da sua família esse canal para que possamos difundir o conhecimento previdenciário. Forte abraço e até a próxima.